Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá! Saúde em seu lar de hoje, vamos falar sobre o coronavírus. Mas, como está atuando o coronavírus nos idosos? Por que os idosos têm uma resposta tão agressiva, né? Esse vírus tem uma agressividade tão grande nos nossos idosos. Será que é o sistema imunológico que vai lentificando com a idade? Ou existe algum outro fator que explica esse vírus que nós não conhecemos muito dele ainda, geneticamente falando, a sua estrutura, como ele age, a forma como ele ataca as pessoas? Será que é só isso? Peço a você que acompanhe esse programa, é muito importante, porque o Dr. Alexandre, que é geriatra, vai dar dicas importantes como proteger os nossos idosos neste momento em que há essa pandemia, né, em relação a esse vírus que tantas mortes tem, tantas pessoas têm levado à morte e principalmente os nossos idosos. Programa muito importante de informação. Não saia daí que eu volto em um minuto com o Dr. Alexandre Avelar. Quando o assunto é saúde, saber é o primeiro passo. É confiança, é seu guia para te levar exatamente onde você precisa ir. Nós, que sempre te ajudamos a saber, agora também vamos te ajudar a saber onde olhar e o que procurar. Exames laboratoriais, moleculares e genéticos e, em breve, exames de imagem. Doutora Tânia Medicina Diagnóstica, uma solução mais completa para você. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Para contar a nossa história, um excelente enredo. Transportar vidas com segurança e pontualidade. Para contar a nossa história, um cenário fascinante. Poços de Caldas. Para contar a nossa história, um grande desafio. Acompanhar o desenvolvimento da cidade. Para contar a nossa história, uma grande equipe de produção. São centenas de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais e pessoal administrativo. Circulare, uma história com um único personagem principal, o cidadão Poços Caldense. Estamos de volta com Saúde em seu lar e hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alexandre Avelar, que é geriatra. E nessa época nós não poderíamos também deixar de falar do corona em relação aos idosos que estão, infelizmente, sendo aí os mais sofrendo agravos severos com esse tipo de vírus. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade. Alexandre, vamos começar a perguntar o seguinte para você. Acho que é importante as pessoas entenderem em relação ao sistema imunológico do idoso. O que acontece com a idade, com o sistema imunológico? Bom, como qualquer outro sistema, né, na velhice, com envelhecimento, ocorre uma redução da eficácia, né, o que não significa uma doença, né. Existe, inclusive, um termo médico, que é imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Inclusive, já esteve em voga em determinadas décadas, né,
passadas, uma teoria do envelhecimento ligada ao sistema imunológico, que nós ficaríamos velhos e cada vez menos aptos a continuar vivendo em função do envelhecimento do sistema imunológico. Perdeu um pouco de força, mas especialmente em 3 situações, que são as infecções, as doenças autoimunes e os tumores, não há dúvida de que esse envelhecimento do sistema imunológico ele traz repercussões bastante significativas, né? Então, o que a gente pode dizer é que, com o envelhecimento, a partir da 4ª década de vida, essas agressões, tanto do meio externo quanto do meio interno, né, a autoimunidade, o idoso, o organismo idoso, fica menos apto a se confrontar a essas agressões, né? E quando eu falo agressões, são, por exemplo, uma infecção viral, né, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, um resfriado, e coisas mais graves, por exemplo, como um câncer, uma neoplasia, né? Aí seria uma agressão do meio interno. Então, essa correção dessa agressão externa ou externa seria mediada pelo sistema imunológico, né? Certo. E no envelhecimento, particularmente, nós temos 3 aspectos que são importantes. Primeiro, a imunidade primária, que é aquele primeiro contato que nós temos, que o antígeno, aquele agente agressor, tem com o organismo, né? Então, independente do organismo ter tido contato ou não com aquele agente agressor do meio externo, vamos dar o exemplo de um vírus, né? Vamos pensar num vírus como é o que está acontecendo hoje com a pandemia da Covid. Certo. Nós não temos uma memória imunológica. Então, a gente tem, inicialmente, como se fosse uma guerra. Você vai lançar primeiro os soldados, digamos, menos capacitados para aquele tipo de batalha, né? Então, o corpo lança a mão da imunidade primária. A imunidade secundária, que está ligada àquela memória imunológica, ou seja, o organismo já teve contato com aquele agente agressor, e imediatamente ele lança a mão de uma imunidade mais sofisticada, que seriam os anticorpos, né? E os linfócitos, né? Tá. E um terceiro aspecto no envelhecimento, que a gente pode depois falar sobre ele, que é uma teoria hoje dos anos 2000 para cá, que é a inflammaging, que seria um estado pró-inflamatório, que é próprio do velho, né? Que tem aspectos, digamos, deletérios, nocivos em determinadas situações. Então, esses 3 aspectos, imunidade primária, imunidade tardia, e esse estado pró-inflamatório, diante de uma inflamação, de uma infecção, melhor dizendo, um contato com um agente novo, um vírus, uma bactéria. Por exemplo, esse vírus, o corona. Vamos falar dele então, vamos usar como exemplo. Né? Vamos citar ele como exemplo, porque o corona, para nós, é um agente novo. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Então, a partir daí, o que acontece no organismo do idoso, já que ele não tem, ele tem uma deficiência nesse caso que você está dizendo. Então, eu vou usar o corona, né, o coronavírus, para dar um exemplo. Então, primeiro, essa imunidade inata, que é essa que nós nascemos com ela, o que aconteceria? Em relação às células sanguíneas, por exemplo, né, a gente sabe que os mecanismos de defesa no sangue periférico, eles são ligados basicamente aos neutrófilos e aos linfócitos, né? E os monócitos. Essas 3 linhagens de células do sangue periférico, no caso dos neutrófilos, eles não estão reduzidos, eu estou dizendo aqui especificamente na população idosa. Eles não estão reduzidos, não estão reduzidos em número, mas via de regra, a eficiência dos neutrófilos está diminuindo. Na defesa, é como se fosse um soldado mais combalido. A primeira batalha, né? Tá, ele está fraco para atacar aquele agente. É aquele que está na muralha, que vai dar o primeiro proteção, mas está menos eficiente, né? Tá. Em seguida, os macrófagos, né, que são células que transitam aí entre o tecido, o sangue periférico e os tecidos, né, que no caso, quando está no tecido, são os monócitos, né? E os linfócitos. Então, essas 3 linhagens de células, elas estão menos eficientes. Com relação à entrada do vírus no organismo, ou de qualquer outro agente, mas especificamente da corona, o que é que espera de todos nós, que teremos contato inevitavelmente com esse vírus? Uma resposta em médio prazo, né? Que o nosso organismo, ao ter contato a partir da 2ª, 3ª semana, nosso organismo reconheça aquilo como um agente estranho, novo, e começa a produzir anticorpos específicos. Contra ele. Contra aquele vírus. Tá, não é uma contra arma específica contra ele. Exatamente. O que acontece no organismo idoso? A identificação desse vírus, ela está prejudicada. Existe um certo atordoamento do sistema imunológico para reconhecer
Que é um agente novo. Um agente novo. E que é perigoso. Exatamente. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de duas linhagens de célula, basicamente, que eu citei anteriormente. Os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, que em última análise são aqueles que vão produzir os anticorpos, eles têm que ser apresentados a esse antígeno, né, pelas células dendríticas e por uma outra linhagem de linfócito T, que é o linfócito o T helper, né, que é um linfócito que tem na superfície aqueles receptores 4, CD4. Ô Alexandre, né? só te interrompendo um pouquinho, só para que as pessoas entendam, é como se fosse um tanto de soldadinhos, isso, tá? Que fazem uma barreira para poder e começa a dar uma resposta combatendo aquele agente. Só para as pessoas entenderem. Eu vou tentar, então, usar menos o mediquês. Usar menos. E a gente vai entender melhor, então. Então, se você tem que produzir anticorpos contra um vírus novo, ele tem que ser apresentado para essa célula que produz o anticorpo. Essa apresentação e essa resposta, elas estão prejudicadas. Né? Então, basicamente é isso. A gente tem essas duas respostas prejudicadas, a primária e a secundária, que é a produção de anticorpos, a ação dos linfócitos T, né, que eu disse, e aquele processo inflamatório que eu disse, que o organismo do idoso ele está em constante processo inflamatório, né, que é a produção de algumas, que a gente chama de cinina inflamatórias, né, ela está permanentemente elevada, né, só que de uma forma anômala, né. Então a gente tem duas ou três proteínas inflamatórias que ao invés de ajudar na resposta ao agente infeccioso, elas passam a ser prejudiciais. Né? Alexandre, é complexo, mas... É complexo, mas para vocês entenderem que existe todo um sistema de defesa no nosso organismo que do idoso está combalido. É importante dizer que não é que ele não funcione. Mas funciona mal. Não tão mal, mas ele funciona de forma um pouco retardada. A prontidão da resposta... é lenta. Exatamente. E a gente precisaria, nesse momento, com um vírus novo, ter uma resposta um pouco mais rápida. Entendi. Né? E o idoso não tem tempo, né? Não tem tempo, e a gente tem uma experiência, eu vou até usar a experiência desses estudos que estão sendo publicados agora, né? Isso. Em virtude... Especialmente, eu tenho um pouco mais de familiaridade com essa epidemia em Wuhan, né, na China. Tá. Então, o que foi visto lá? Né? Já tem vários estudos publicados. Primeiro, são idosos, homens, a grande maioria de homens, e com as chamadas comorbidades. O que é isso? São doenças, além da própria idade, que não é uma doença, existem doenças associadas. Né? E quais são essas doenças que são mais prevalentes nesse caso da Covid? O diabetes, a hipertensão, as doenças vasculares, que basicamente estão complicando a infecção. Ainda mais, né? Ainda mais. Porque aquele organismo, além de estar naturalmente envelhecido, ele tem o agravante de estar já tendo dificuldades, né, a homeostase, o equilíbrio orgânico, em lidar já com o organismo, com essas doenças. Alexandre, é muito interessante quando você fala na lentidão, porque à medida que nós vamos envelhecendo, os mais idosos, tem uma lentidão, por exemplo, para caminhar. Tem uma lentidão para fazer as atividades normais diárias, são mais lentos. É a mesma coisa com o sistema imunológico, quer dizer, ele está ali, mas ele está lento demais para poder dar a resposta rápida que precisa dar, né? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais das comorbidades, Alexandre, que eu quero ter umas perguntas para fazer em relação a isso, mas nós vamos ter que ir para o intervalinho. Eu queria lembrar você que o programa, todo sábado, 10h30 pela Band, e também, simultaneamente, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Aqui eu quero aproveitar para pedir que você se inscreva no canal do YouTube, para acompanhar os programas e rever, indicar para os seus amigos, enfim. O que nós queremos é informar sobre saúde e fazer a diferença na sua vida. Volto em um minuto aqui com o doutor Alexandre Avelar, falando sobre o sistema imunológico dos idosos e a importância de se entender por que está acontecendo tudo isso com nossos idosos. Volto em um minutinho. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. Clínica de Vacinas Poços de Caldas traz o que existe de mais seguro e moderno para garantir a sua saúde e de quem você ama. Vacinas para crianças, jovens, adultos e idosos. Temos serviços de vacinas a domicílio, infectologia,
Clínica de Vacinas Poços de Caldas, protegendo você e sua família. Localização privilegiada, Rua Paraíba 105, Centro de Poços de Caldas. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando aí sobre os idosos em relação ao coronavírus, né, o Covid-19. Estou aqui com o doutor Alexandre Avelar, que é geriatra. Alexandre, no outro bloco você explicou muito bem essa questão da resposta imunológica. Agora eu queria que você falasse por que, por exemplo, o diabético, ele tem essa comorbidade, que nós sabemos que lesa vários órgãos, devido a isso que ele tem vamos dizer, agrega um valor negativo para adquirir o vírus? Aparentemente... Para complicar essa virose, sim, vamos dizer assim? Aparentemente, o que se supõe que seja exatamente pelo fato de ser uma doença sistêmica, né? Tá. Ou seja, comete todo o organismo, né? Os órgãos-alvo, especialmente coração, rins, cérebro, sistema nervoso. Então, como é uma doença sistêmica, esse indivíduo já está naturalmente com alguma lesão prévia, né? Com alterações da função renal, e esse indivíduo fica predisposto. Mas ainda não há, claramente, uma definição de por que essas duas doenças, especificamente... Que há uma ligação. Exatamente, isso não está muito claro. Porque existem existem doenças do colágeno, por uma artrite reumatoide, lúpus, e ninguém, por enquanto, falou que essas doenças seriam especialmente prejudiciais no caso de uma infecção. A não ser, no caso, por exemplo, Alexandre, só nesse bate-bola aqui, alguém que tem alguma artrite e que utiliza corticoide. Sim. O corticoide realmente ele deixa a imunidade ainda mais lenta no caso do idoso também, né? Sim. Não só idoso, né? Mas agora, com relação a essas duas doenças que são sabidamente associadas ao pior prognóstico da Covid no idoso, né, do coronavírus, nós ainda não temos uma definição muito clara sobre isso, né? Tá. Agora, a mortalidade, que eu acho interessante a gente fica à vontade, viu? É claramente relacionada à idade. Inclusive, já existe a demonstração por faixas de idade, né? Uhum. A mortalidade geral, pelo menos em Wuhan, foi em torno de 2,2%, 2,3% da população faleceu em decorrência da infecção pelo coronavírus. Idosos? Geral, tá.
Aí quando você pega a faixa etária de 60 a 69 anos, praticamente dobra, vai a 4%. De 70 a 79, chega a 7,9% a 8%. E acima de 80, em torno de 15%. Quer dizer, aumenta muito. Alguma coisa acontece, e a gente supõe que seja o sistema imunológico, mas isso eu não posso afirmar com certeza, acho que ainda não é possível afirmar. Não é possível. No mundo todo não é possível. Exatamente. Então, é muito novo, né? A gente não sabe até Muito como novo. que esse vírus vai se comportar no Brasil, né? Porque nós somos um clima tropical. Podemos ter boas ou más notícias. Então, todo cuidado é pouco. Eu até brincava hoje, né, com uma pessoa, dizendo o seguinte, é prudência, cães de galinha não faz mal a ninguém. É verdade. Né? Se a gente não sabe, se nós ainda não estamos no pico da epidemia aqui no Brasil, é melhor tomar todos os cuidados. É pecar pelo excesso. Eu penso que não é hora de preocupar com o aspecto econômico, né? Nós todos estamos prejudicados, né? Toda a população. A população toda, o mundo todo. É melhor se precaver. Né? Porque também não adianta a coisa ficar economicamente boa, entre aspas, e morrer. Né? Pois é. Então é complicado. Ô, Alexandre, vamos falar um pouco, eu queria até que você falasse rapidinho da questão das gripes, tipo do influenza, parainfluenza, H1N1, em comparação com o Covid-19, em relação a sintomas no idoso. Existe alguma mudança na sintomatologia? Que você possa dar a dica aqui? Os sintomas são inespecíficos, né? Sempre são inespecíficos. São iguais, então. E no idoso ainda tem um agravante, porque você não vai esperar nem sempre febre, né? Se for um paciente frágil, a tosse é uma tosse débil, né? Ou seja, uma tosse fraca. A dor no corpo, esses sintomas que são, para nós, muito fáceis de identificar, porque a gente está bem. Pior, a gente sabe quando está doente. Quando está piorando. O idoso já está, de modo geral, o idoso frágil já está acamado, ele tem uma dificuldade de comunicação. Então, essa percepção é de quem cuida. Eu estou dizendo naquele caso daquele idoso dependente, né? Sim. Que é exatamente a principal vítima, nesse momento da Covid, né, 19. Então, com relação às demais viroses, são muito semelhantes, né? Não tem como separar. Não dá. Inclusive, a gente vai ver, depois que passar essa pandemia, de que muitas pessoas tiveram a infecção e não ficaram sabendo, acharam que foi um resfriado, né? Normal. Muito possivelmente, 80% a 90% das pessoas terão contato, ou não terão nenhum sintoma, ou terão um resfriado comum, né? E aquelas que, infelizmente, tiveram a doença grave, que pode chegar a óbito, vão ter... Mas o grande diferencial aí, só para deixar claro isso, são sintomas respiratórios, né? Que é a dispneia, que é a falta de ar. E esse é um sinal de alarma que todos nós, jovens ou idosos, devemos ficar atentos. Nós, pacientes, nós médicos. Então, o idoso que está em casa, com quadro respiratório inespecífico, pode ser uma influenza, pode ser um resfriado comum? Pode, mas pode também ser uma infecção pelo corona. Então, agora, o agravamento respiratório aí é caso de se tomar uma providência. Urgente. Né? Conversar com o médico, se for o caso, ir até o hospital, sob sempre orientação médica. É importante lembrar que a gente não deve tomar iniciativa e levar o paciente ao hospital. Converse com o médico da sua confiança, troque uma ideia para ver se é o momento adequado de ir ao hospital. Né? Porque a ida ao hospital pode representar também um risco. Um risco, tá. Então, gente, a questão da falta de ar, é isso que tem que ficar atento. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho, nós estamos quase no final do programa já, da prevenção. O que você orienta as pessoas em relação à prevenção? Nós estamos falando em prevenção, a questão das mãos e tudo. Existe alguma coisa mais específica? Fique à vontade aí para falar da prevenção, que eu acho que é o mais importante nesse momento. A Sociedade Brasileira de Geriatria, ela criou recentemente uma comissão especial para a Covid-19, especificamente voltado para o idoso. Né? E a nossa população idosa, ela tem uma particularidade, que é diferentemente da Itália, por exemplo, em que muitos idosos moram com suas famílias, o que é bom, de certa forma. Né? Na Europa, é muito comum os idosos morarem sozinhos. Né? Então, nós não podemos comparar essas situações com relação ao idoso que está em casa. Cada cenário é um cenário. Esse idoso, ele geralmente tem... ele está debaixo do mesmo teto com crianças, com aquela mulher ou aquele homem que trabalha fora e deixa os filhos com a avó, né? E às vezes compartilham, né? Mais de uma geração, pessoas que desfazem seus casamentos, voltam para dentro de casa. Então, geralmente é uma família com muitos elementos ali, muitas pessoas morando juntas, coabitam. Então, esse idoso ele tem que ser preservado. Na medida do possível, se for o caso, até levá-lo para uma casa de um outro filho que tenha menos pessoas, menos crianças. Ele tem que ser mantido
isolado geograficamente. Infelizmente, é um momento difícil, mas ele não pode ter contato com pessoas que estão transitando pela rua, especialmente se for um idoso frágil, porque essa pessoa vai ser portadora assintomática, sem sintoma, levando o vírus e contaminando. Aqui eu queria um ponto importante. Às vezes a pessoa fala, olha, eu estou tendo contato, mas não tem ninguém gripado, está todo mundo bem, mas às vezes já está portando o vírus e não sabe. Né? É o que vai acontecer. Esse que é o problema. E vai acontecer isso. Né? E outra coisa importante... E aí o idoso ele não vai ter tudo aquilo, a resposta imunológica que ele precisa. Exatamente. Então tem que isolar o idoso. Sim. É isso? No bom sentido. E é muito importante pensar também naquelas famílias que têm cuidadores profissionais. Né? Tem aquelas famílias que podem ter um cuidador profissional, na medida do possível, evitar o trânsito desses cuidadores. Né? Que ele fique lá. Negociar de uma forma que ele fique presente todo o tempo. Se forem 2, por exemplo, fazer plantões semanais, ao invés de plantões diurnos, que ele tem que ir e voltar com o transporte público. Ficar uma semana, ele vai fazer só 2 viagens de metrô, ou de ônibus, ou de seja, de que for, ou de Uber, mas ele vai fazer apenas 2 viagens por semana, ao invés de fazer viagens diárias, de ida e volta. Entendi. É um exemplo. Essa questão de higiene, né, que a gente cansa de ouvir falar aí nas televisões, redes sociais, que é a higiene exaustiva, né? Esse cuidador chegando até a casa do idoso, ou mesmo familiar que não tem o cuidador, tirar aquela roupa que está sendo usada na rua, deixar o sapato na entrada da casa, se possível tomar um banho, para depois se dedicar ao cuidado desse idoso. Esse idoso ele deve ficar, na medida do possível, o mais isolado possível, dentro da própria casa ou em um outro local, com algum familiar que possa ficar todo o tempo com ele, evitando o contato com os demais. Você aconselha o cuidador, ou então aquela pessoa que cuida do idoso, da própria família, usar, se tiver que ir no supermercado, numa farmácia, alguma coisa, ou mesmo no transporte, usar máscara? Você orienta isso, mesmo esse cuidador não tendo nada? Bom, pensando que é um idoso dependente, um idoso frágil, que vai ser alimentado, ele vai ser banhado, ele vai ser higienizado, vai ser vestido por uma segunda pessoa, essa pessoa, ao se aproximar do idoso, deveria sim. Porque se esse cuidador for um portador assintomático, e não dá para saber se ele tem ou não tem o vírus, por precaução é melhor que ele use sim, para não transmitir, porque o vírus é transmitido por gotículas, né, da respiração, a tosse, mesmo que ele não tussa. E pelas mãos também, né? Sim, óbvio. Então, ele deve se precaver além das mãos, se possível até usar luvas, né, luvas profissionais, e pensando nisso, eu acho que todo cuidado é pouco. Né? Tá. Última pergunta é o seguinte, existe algum medicamento, essas pessoas às vezes até me perguntam, o que eu posso usar mais para aumentar a minha resistência? Pessoas assim, acima de 60 anos, não idosos, mas os que estão começando a entrar nessa faixa dos idosos aí, existe alguma coisa? Não. A gente quer sempre a fórmula mais fácil. O chazinho, o comprimidinho, a reza, né? Alguma coisa que dê certo. Mas não existe nada milagroso. Os bons hábitos de vida, né? Ajudam, né? Ajudam. A alimentar bem, tomar muito líquido, um pouco de e a questão da higiene, atividade física, enfim. Alexandre, eu gostaria muito de agradecer, eu acho que foi muito importante os seus esclarecimentos, para as pessoas entenderem um pouquinho, até mesmo o sistema imunológico, as pessoas têm que entender que existe essa guerra nossa, do nosso organismo com os agentes externos, né? E infelizmente os idosos nós vamos ficando cada vez mais lentos, mas faz parte da vida. Agradecer muito, viu? Se cuide, tá bom? Certo. Fique em casa e vamos torcer para que a gente consiga logo aí uma vacina, né? Como assim a vacina da gripe que nós temos, que tem ajudado tanto, né? E principalmente, Regina, a melhor vacina nesse momento, que já que não tem a vacina específica, é a informação. Tá. Né? Não acreditar em informação falsa, buscar a fonte, saber de onde você está buscando a fonte, não repassar uma informação se ela não tiver sido checada e verdadeira. Então, nesse momento, é paciência e boa informação. Boa informação, é isso aí. E vacinar da gripe, né? Sem dúvida. Da H1N1, a influenza, enfim. Né? Isso, exatamente. É isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A você quero agradecer muito o carinho, a audiência com a Saúde Celular e espero que na próxima semana possamos novamente estar aqui juntos, levando informações que com certeza fará diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir, se cuidem, fiquem em casa.
Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.